Bom, boa noite, pessoal. Tô aqui de volta para comentar o jogo que acabou agora aí, Corinthians e Flamengo pela Libertadores, primeiro jogo das quartas de final. O Flamengo venceu por 2-0 jogando em Itaquera. Uma partida realmente muito boa do time do Dorival. Eu fiquei com a seguinte impressão, que o time do Flamengo estava treinando nessa partida. O Corinthians, até os 20 minutos mais ou menos, até ofereceu certo perigo, teve uma boa chance de fazer gol, não conseguiu. Só que depois da saída do Maicon, principalmente a partir dos 20 minutos, ali foi pelos 15, 20, o time do Corinthians acabou em campo. Não ofereceu resistência e eu diria que 2-0 ainda foi pouco. Pareceu que o Flamengo estava praticamente administrando a vantagem, se poupando. Eu não entendi. Eu percebi o seguinte, que o Flamengo, se quisesse, poderia ter ganhado uns 4, 5 gols. Eles ainda perderam gols. Só que a maior parte do tempo foi eles tocando a bola no meio campo, voltando para a defesa, e muita movimentação dos jogadores, Arrascaeta, Everton Ribeiro, esses caras são muito bons jogadores. Gabriel fez uma ótima partida também. Então, essa partida, você não dá para dizer nada dela que não seja. O Flamengo venceu o Corinthians com absoluta tranquilidade, absoluta autoridade. Não foi o Corinthians que só perdeu. O Flamengo venceu o jogo e venceu muito bem. Então, o resumo do jogo não tem como ser nada diferente disso. O Flamengo mostrou por que é um time superior, tinha todo o seu elenco à disposição. O Corinthians, mais uma vez, sofreu com alguns desfalques. O técnico Vitor Pereira perdeu o William na tarde de hoje, né, que teoricamente era para ser o grande jogador que o Corinthians teria na partida. Então, em resumo do jogo é isso. O Corinthians até começou melhor, até perto dos 20 minutos começou pressionando, teve uma boa chance com o Mosquito, que ele chutou para o goleiro Santos defender, estava conseguindo pressionar a saída de bola, recuperando bastante a bola do Flamengo, na defesa, no meio, fez até uma partida equilibrada, parecia que ia conseguir manter uma certa pressão, ou um certo equilíbrio, uma luta, que é o que o técnico Vitor Pereira disse que ele espera do time, que o time lute. Mas a partir da saída do Maicon, o Flamengo começou a se encontrar em campo, o Felipe Luiz aparecendo bem pela esquerda, o Rodinei pela direita, jogaram muito bem no ataque os dois laterais do Flamengo. O Everton Ribeiro e a Arrascaeta estavam muito bem no meio campo, o Arrascaeta é craque de bola, eu gosto muito desse jogador. A partir daí o Flamengo começou a encaixar os ataques. O primeiro gol do Flamengo, tem uma reclamação ali de um toque de mão do João Gomes, mas não foi absolutamente nada. O Cantillo, ele tenta chutar a bola para frente, falha, entrega a bola no pé do... Ela bate no João Gomes, sobra para o Arrascaeta, ele faz o gol, um golaço. O jogador da qualidade dele ali não dá para você se surpreender com um golaço daquele sem chance para o Cássio. Volta para o segundo tempo, o Vitor Pereira faz mudanças, ele coloca o Juliano para ver se o Corinthians criava um pouquinho mais de jogadas e coloca o Roger Guedes também. Nisso, o time até esboça uma reação, esses jogadores entram e tentaram fazer algumas jogadas, achei que o Roger Guedes entrou até que bem, tentou fazer, não gostei do Juliano, para mim esse cara não está entregando absolutamente nada. Ano passado até ele vinha jogando bem, esse ano tá bem ruim o desempenho dele aí no time. A última partida boa dele acho que foi contra o Santos lá, que foi 4-0. Tá bem lamentável o desempenho dele no Corinthians. E o Flamengo dominou mais ainda a partida. É isso que eu falei, no segundo tempo ficou bem nítido. Essa impressão que eu tive, e acho que muita gente teve. Conversando com os amigos, eles também perceberam isso. O Flamengo treinou durante a partida. O Flamengo não fez esforço nenhum para ganhar o jogo. No segundo tempo, o Corinthians estava entregue. Parecia que tinha mais jogadores, tinha 20 jogadores do Flamengo em campo e o Corinthians tinha 10, 9. Tinha menos jogadores em campo. Então, foi bem ruim essa partida do ponto de vista do Corinthians. Foi bem lamentável. O time até teve algumas finalizações, uma com o Roger Guedes, outra até acho que com o Duqueiroz,
mas não levou absolutamente perigo nenhum para a defesa do Flamengo. Davi Luiz fez uma boa partida, inclusive chegando em bolas aéreas lá. O segundo gol do Flamengo sai de um lance que o Rodinei passa a bola para o meio, numa falha de marcação que me pareceu, acho que até do Fausto Vera, o jogador argentino que entrou no lugar do Maicon lá no primeiro tempo. O Balbuena cai na trajetória da bola, não sei se ele ia conseguir cortar, mas ele cai. E ela sobra para o Gabriel, que consegue bater colocado no canto ali, também sem defesa nenhuma para o Cássio. E o Flamengo vence o jogo numa tranquilidade absurda, encaminha 100% a classificação. Não vejo nenhuma forma do Corinthians se recuperar. Se não perder o jogo de volta lá no Maracanã, já é muito. Se conseguir empatar o jogo de volta, já é muito. Fazer 2-0 acho absolutamente improvável, completamente improvável. Não vejo a menor chance, ainda mais jogando um futebol desse jeito aí. O Corinthians teve algumas chances de contra-ataques, não acertava passes para frente, as finalizações todas fáceis para o goleiro. Isso foi até o meio do segundo tempo. Do meio do segundo tempo para frente, da segunda metade, o Flamengo treinou, o Flamengo passeou dentro do campo. Até teve chance de fazer gol, por mais que eles estavam tocando a bola meio de lado, sem tanta vontade de espetar o outro time de atacar. Eles ainda tiveram as chances ali de fazer mais uns 2 gols sem esforço nenhum. Perderam, né, mas com certeza eles têm consciência de que eles são melhores. O time do Corinthians sabe que é inferior, certo? Chegar nessas quartas de final já foi uma conquista, na minha visão. O que o time fez contra o Boca na Argentina já foi improvável, eu diria. Já foi um pequeno milagre. Portanto, eu diria que o torcedor não tem que se irritar. Eu não estou irritado, porque era previsível que isso ia acontecer. O time do Flamengo é muito superior, demonstrou com clareza isso para nós, que é melhor. Apesar que eu vejo muita gente falando do trabalho do Dorival Júnior, fazer esses jogadores do Flamengo e com os reforços que chegaram jogar não é tão difícil. Ele merece sim o seu mérito, claro, mas não é tão difícil fazer um time com esses jogadores jogar. Então, em resumo, foi um passeio completo do Flamengo, não deu chance quase nenhuma para o Corinthians, certo? Se o Corinthians fosse um time em um nível ainda superior, talvez teria feito um golzinho, mas de maneira geral o Flamengo dominou o jogo e foi uma partida vencida pelo Flamengo. O Flamengo entrou no campo e dominou a bola, pegou a bola e deixou o Corinthians nas cordas, por assim dizer, né? Sem reação nenhuma. Então, resumo do jogo é esse. Flamengo 2-0, jogo de volta na terça que vem no Maracanã. Não vejo chance nenhuma do Corinthians. Se perder o jogo lá de 1-0, já tá bom, já tá no lucro. O foco agora do Corinthians tem que ser na Copa do Brasil, que vai ter o jogo de volta contra o Atlético Goianiense para reverter. Enquanto o Flamengo vai muito favorito para a semifinal, vai pegar um Vélez ou Tajeres na semifinal. Enquanto na outra chave a gente vai ter jogos que eu acredito serem mais equilibrados, né? Vai ter amanhã Palmeiras e Atlético Mineiro, Atlético Palmeiras, né? O jogo em Minas, e também vai ter Atlético Paranaense e Estudiantes. Dessa chave aí, esses jogos tendem a ser mais equilibrados do que esse Corinthians e Flamengo, porque realmente foi bem ruim a atuação do Corinthians em grande parte do jogo. Não foi o jogo inteiro, o time do Corinthians não foi horrível o jogo inteiro, esboçou uma pequena reação no começo do segundo tempo e começou o jogo melhor, até metade do primeiro tempo estava melhor, mas, em resumo, grande parte do jogo, domínio do Flamengo. O técnico Vitor Pereira tentou fazer as alterações dele, ele colocou até o Rony no segundo tempo, mas não surtiu nenhum efeito. Uma partida ruim da maioria dos jogadores. E algumas escolhas do time titular eu também questiono. Eu não teria colocado o Adson, que foi ruim, e não teria colocado o Piton. Eu não gostei desses jogadores, eu não gosto muito deles ainda. Para mim eles têm que mostrar mais jogando no profissional. Ou pelo menos em jogos grandes como esse, eles tremeram. Principalmente o Adson, achei que ele foi um dos piores.
Em resumo, foi isso. 2-0, vitória fácil do Flamengo. E o Corinthians, para mim, tem que focar na Copa do Brasil, que a chance de reverter contra o Atlético Goianiense em casa é muito maior do que a de reverter contra o Flamengo fora de casa, certo? Para mim é o foco da temporada. Se quiser ganhar um títulozinho, chegar até que na semifinal, a Copa do Brasil é a chance. Esse jogo da Libertadores está definido, tá certo? Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram, onde eu vou avisar quando eu soltar mais comentários como esse, tá certo? Provavelmente vai ter amanhã também, que vai sair na quinta-feira, jogo Atlético Mineiro e Palmeiras. Eu pretendo assistir esse jogo e fazer um comentário aqui depois a respeito do que aconteceu lá no Mineirão, tá certo? Um abraço, falou pessoal.